O Neto chega ao Corinthians naquela troca com o Palmeiras, Ribamar sim. e Dida vão Vieira, para o Palmeiras, e o Denis Denis. e o Neto vem, os dois acabam desembarcando no Corinthians. E aí o Neto está indo muito bem e tal, mas tem uma queda de rendimento durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Segundo turno do Brasileiro. E você era o técnico do Corinthians. E aí pinta a última rodada. O Corinthians já sem pretensões no campeonato, já tinha sido eliminado antes, né? Não tinha chance de chegar à final. Sim. E tinha um jogo contra o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras brigando, dependendo de uma vitória para ir para a final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Contra o São Paulo, Né? exato. E aí você era o técnico do Corinthians, o Corinthians ganha, né? Esse jogo 1-0, gol do Cláudio Adão. Mas isso daí Gol de calcanhar. por incrível Não é qualquer que gol, pareça, essa história, na minha opinião, fica em segundo plano. Porque eu digo que o Basílio foi herói de 90 também. E ele vai explicar por quê. Ó, essa história, cara, nunca ouvi essa história. Por isso que é sensacional isso aí. É Cara. uma coisa muito restrita mesmo. Eu não sei, até o dia que o Micheletti começou a falar, eu fiquei olhando assim para ele, eu falei, mas como é que ele sabe isso daí? Porque foram poucas as pessoas que presenciaram, entendeu? Porque tudo começou assim. O Neto tinha engordado, ele estava acima do peso, né? E o material não estava cabendo nele. Tanto é que tiveram que sair do Morumbi, no Parque São Jorge, buscar meia ou calção, para que ele pudesse ficar no banco. E o senhor Vicente Matheus, quando entrou no vestiário, ele foi lá, ele cumprimentou o Neto, mas ele olhou e ele falou, bom, não é possível, né? E ele, perto dos roupeiros, foi falando, esse cara não vai ficar. E ele tinha uma cúpula que ficava com ele, que falou, não é possível, isso não é jogador, olha o tamanho que ele está, ele não sei o quê. E nós estávamos aquecendo, e a gente estava conversando, aquecendo e tal, fazendo trivial. Aí terminou o jogo, nós ganhamos, né? Mas o Neto não entrou, não tinha como ele entrar. Ele estava até sem chuteira, sem nada, só de meião. E aí o roupeiro me chamou e falou, olha, você fica preparado que eles vão te levar lá amanhã, porque é para você fazer a programação para o ano que vem. Então, eles vão mandar o Neto embora. Aí eu falei, mas não vai mesmo. Aí chamei os professores, né? Era o Ângelo e o Paulo. Ângelo Macariello. O Macariello e o Paulo César. Paulo César Santos. Né? Santos. Aí eu peguei e falei para eles, ó, fica preparado. Depois dá um toque no Neto, né? Agora nas férias, para ele, reduzir esse peso dele aí, tudo. Aí acho que o Paulo que falou para mim, o que houve, Basílio? Ele falou, não, depois eu falo. Deixa eu ir na reunião, depois eu me reúno com vocês. Porque não é que eu fui prepotente. Eu sabendo de tudo, e o seu Vicente falou, olha, você não conta com o Neto, que o Neto não vai ficar. Aí eu falei assim, não, eu não abro mão dele. Eu não abro mão. Para mim, ele continua. Ele tem que continuar. E aí ele falou, poxa, mas você veio preparado, né? Eu falei, não me vim preparado. Eu vim preparado para falar com o senhor que os preparadores físicos estão me aguardando para mim fazer a programação da pré-temporada. Aí ele falou assim, mas não dá, assim não dá, do jeito que ele está. Eu falei, olha, deixa comigo, deixa com os preparadores. Aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar. Se ele vier com aquele peso que eu vi lá, eu mando ele e você embora. Eu falei, onde o senhor quer que eu assino aí? Ele tinha uma cadernetinha assim, né, que ele usava. Falei, me dá a caderneta. Ele falou, aqui não mexe na minha caderneta. Eu falei, não, eu assino pro senhor, pode mandar embora. E aí, nisso, o escritório tinha uma outra porta e estava aberta. E tem um rapaz que a gente conhecia, ele estava ouvindo toda a conversa minha, né? E ele dava risada comigo e fazia assim mesmo, assim. Aí eu peguei e falei, olha, o senhor fica à vontade. Se o senhor achar que na apresentação ele não venha
de acordo com o que o senhor está falando. Ele falou, não, pode ser que ele venha um pouquinho, mas se ele tiver gordo... Eu falei, não, ele não vai vir. Ele gosta dele e ele joga muito, seu Vicente. Ele joga muito. Aí ele falou, mas eu mando os dois embora. Eu falei, ó, se o senhor quer, eu assino de novo. Onde o senhor quer que eu assino? Aí, pô, conversei com ele, tal, elaborei onde que a gente ia fazer a pré-temporada, tudo. Levantei e fui embora. Mas aí eu tinha, conversando com preparadores físicos, eu falei, olha, depois vocês localizam o Neto aí para mim. O Neto vai ter que, né? E você foi chegou quando a o falar Neto foi no... Com o Neto você não chegou a falar? Não, nunca falei. Eu não sei nem como é que você soube, né? Não sei nem como é que você soube. Fonte alvinegra. Então, essa daí. Mas aí eu acho que foi uma coisa da forma que eu via, porque o Neto sempre foi um jogador excepcional. Foi diferenciado já nessa troca. Eu acho que o Corinthians ganhou pra caramba com ele, entendeu? E fora isso, a gente tinha certeza que os próprios preparadores físicos, o Ângelo Macariello e o Paulo César também, eles dariam conta, iriam fazer um trabalho. Muito mas nem foi preciso. Né? Você vê a consciência do Neto. O nego fala, ele era malucão, não era nada. Ele era muito consciente, porque você vê, ele foi para um spa, que ele voltou, quando o nego passava perto dele e falava assim, Neto, que é isso? Ele voltou sendo o físico de um atleta. E nesse físico de um atleta, ele deu uma resposta jogando bola.